A palavra que o Senhor me deu está aqui em Gênesis capítulo 16. Hoje o Senhor me deu essa palavra. Eu estava orando meio-dia, aí veio essa palavra no meu coração. E depois eu esqueci a palavra. Aí eu digo, Senhor, eu vou fazer a live. Agora me lembra a palavra, porque eu esqueci. Aí eu já estava procurando outra palavra. Quando eu estava procurando, aí o Espírito Santo me lembrou a palavra que ele me deu meio-dia para trazer agora à tarde, né? Eu tinha esquecido. A mente, né? Esquece. Mas o Espírito Santo, ele traz à memória aquilo que ele quer falar conosco. Que Deus fale com você nessa palavra, comigo, né? Porque a palavra ela começa cortando primeiro para nós, primeiro ela começa falando com nós. Então a palavra de Deus nessa tarde venha te abençoar, venha falar com você, que o Senhor venha abrir o teu entendimento, né? E que o Senhor venha nos dar sabedoria divina para entendermos a sua santa palavra e recebermos aquilo que o Senhor quer nos entregar hoje. Nessa palavra, a tua vitória, a tua libertação, a minha vitória, a minha libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Agar e Ismael. Gênesis capítulo 16. Ora, Saraí, aqui era Saraí, né? Que ela era ainda chamada. Mulher de Abrão, ainda não era Abraão. Não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Gente, olha só o desespero de Saraí, né? Olha só que logo mais na frente Deus mudou o nome dela para Sara. Então, o desespero dela fez ela tomar essa atitude. Ela dar a sua escrava para Abrão, né, na época, aqui no momento. Então, ela fez dar a sua escrava para que Abrão entrasse nela, né, e fosse ali, concebesse um filho, gerasse um filho. Só que o que, gente? Olha só, e disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Abraão fez a vontade da esposa, né? Abraão ouviu a voz dela. Lembra que eu sempre falo? Ouvir é você obedecer. Ouvir é você dar atenção àquilo que é falado e praticar. Então, Abraão ouviu a esposa e praticou o que ela estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que aconteceu? Assim tomou Saraí, a mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, depois de 10 anos, foi que Sara, né, fez isso. Ela ofereceu sua escrava para Abrão. Qual é a mulher que vai oferecer uma outra mulher para o seu esposo? Ninguém, né, gente? Mas naquele tempo havia esses costumes. Quando a mulher não gerava filhos, elas davam as suas escravas para para os seus senhores, para os seus esposos, né? Para que fosse ali concebido o filho, para que a geração continuasse, né? Então, louvados, hoje nós não estamos nesse tempo que você não tem filho e vai dar outra mulher para dar o filho para o seu esposo. Ninguém está nesse tempo. Naquele tempo estava no início de tudo. Naquele tempo a geração estava sendo multiplicada, a descendência estava crescendo, né? O tempo da multiplicação dos seres humanos na terra, né? Da criação de Deus, dos filhos de Deus. Então Saraí pegou a sua escrava e deu para Abraão, mas houve uma consequência nessa atitude da sua esposa. Olha só, gente, presta bem atenção. Aqui não está falando, né? Aqui não está falando que Agar era amante de Abraão. Não, gente. Ela era escrava, serva de Saraí. Então, ela obedeceu a sua senhora, né? E o esposo também obedeceu a sua esposa. Temos que entender quando é um relacionamento a qual os dois envolvidos concordam. Só que aqui, Agar, ela estava em condições de quê? De escrava.
Então ela tinha que obedecer à sua senhora e praticar lá o ato com Abraão, né? E gerar esse filho. Preste bem atenção, porque às vezes as pessoas botam, quando o homem tem uma mulher na rua, aí começa a dizer, né, que é a H da vida. Não, gente, aqui a H era uma escrava e obedeceu ali as ordens da sua senhora. E ele possuiu H e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então, Abraão se alegrou com o filho que nasceu. Quem é que não ia se alegrar com o nascimento de uma criança, né? Todos nós nos alegramos, né, gente? Então, Abraão, ele se alegrou com o filho e por causa dessa atenção, né, ao filho, ali, a escrava que estava ali com seu filho, Saraí ficou o quê? Desprezada. O tempo dela já não era mais o tempo todo de Abraão, porque antes ela tinha um tempo de Abraão todo só para ela. Agora ela dividia com a escrava e com o filho que foi gerado, né? E mesmo vocês estão entendendo a história para vocês não ficar culpando H? Estamos entendendo porque tem gente que lê a história e culpa H, mas H não teve culpa aqui. Na verdade, a culpa foi de quem? De Sara, de Saraí, que deu a sua escrava, que não esperou o tempo de Deus. Não esperou, não confiou em Deus. E quantas pessoas, por não confiar em Deus, tomam decisões erradas? Quantas pessoas, por não confiar em Deus, gente, têm essas práticas que geram consequência? Quantas pessoas, por não confiar em Deus, está aí com dívidas, está aí com problemas, está aí desempregado? Por Gente, tem gente que está desempregado porque não aguenta passar por humilhações. Tem gente que está desempregado porque não quer qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho, eles querem emprego. Tem gente que é assim. E tem gente, né, que está lá no seu trabalho e reclama: não, eu vou sair desse trabalho. Porque esse trabalho não tá bom, eu estou sendo humilhada, eu estou sendo perseguida. Eu tenho uma amiga que eu conheci aqui na plataforma. Ela estava desempregada, pediu oração, conseguiu o trabalho. Ela trabalhava como serviços gerais. Aí começou a perseguição, né? Ela como serviços gerais. Eu digo, você estava desempregada, Deus abriu a porta, continue nesse trabalho e confiando em Deus que Ele vai te exaltar, Ele vai mudar a tua história. O que aconteceu, gente? Deus mudou a história dela, que hoje ela é vendedora. Hoje ela é quase gerente, ela é uma pessoa de confiança no trabalho. Não sei se ela está me ouvindo aqui na live. Às vezes ela está no trabalho e está ouvindo a pregação. Então, o que aconteceu? Deus mudou a história dela naquele trabalho. Se ela tivesse saído do trabalho, talvez estaria até agora desempregada. Então, é assim, gente. Às vezes nós tomamos uma decisão porque não sabemos esperar Deus agir no propósito que Ele tem, no lugar onde Ele te colocou. Porque se nós oramos e Deus abriu a porta, então é Deus que abriu a porta. Então Ele vai te fazer você crescer nessa porta. Ele vai fazer você ser abençoado nessa porta. E graças a Deus essa pessoa está trabalhando e não mais em condições de serviços gerais. Entendemos, gente? Então, às vezes, a gente não sabe esperar o tempo de Deus. E tomamos decisões de nós mesmos. Eu não estou falando de pessoas que foram mandadas embora. Eu estou falando de pessoas que não aguentam a esperar o tempo de Deus e acabam tomando decisões de si próprio. Porque ela queria tomar essa decisão de sair do trabalho, não porque estavam dispensando. Entendeu? Louvado seja o nome. Às vezes as situações é essa. Você toma decisões, você não espera o tempo de Deus, e em vez de você trazer a bênção para a tua vida, tu traz problema. Tu traz dívidas, tu traz dificuldade, tu traz luta para você, que não era para você estar vivendo essa luta, não era para você estar vivendo com esse problema, mas você foi lá, não esperou o tempo de Deus. Não esperou Deus, né, fazer a promessa na tua vida. Você mesmo quis fazer a promessa na tua vida. E quis que acontecesse. Você fez. Gente, Deus não precisa que a gente vá lá meter a mão no que Ele está trabalhando, né? Quando Ele trabalha, gente, Ele não pede que a gente dê a mão, não. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes você quer colocar a mão no trabalhar de Deus. Deixa Deus na mão de Deus, porque a mão dele é perfeita para colocar as bênçãos na tua mão. A mão dele é perfeita para colocar o melhor na tua mão. A mão dele é perfeita para fazer aquilo
aquilo que é da vontade dele, e a vontade dele traz paz, gente. Presta atenção que muitas das vezes você está vivendo situações sem paz. E aí você diz assim, não, mas Deus revelou que eu ia ter isso. Mas você está sem paz. Então, veio de Deus? Não veio. Quando Deus cumpre a promessa na nossa vida, gente, gera alegria, gera paz. Então, aquilo que vem de Deus, não, gente, vai gerar paz no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, não vai gerar confusão, não vai gerar preocupação, não vai gerar dívidas. Então, muitas das vezes, você se apressou para acontecer a promessa, mas a promessa não era de Abraão ter filhos com a sua escrava. A promessa era que viesse de Sarai, não de Agar, não de uma escrava. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós não podemos confiar no nosso coração. Muitas das vezes você confia na sua decisão e não confia na palavra de Deus, e não confia nas promessas de Deus para a tua vida, e não sabe esperar o tempo de Deus para a tua vida. E muitas das vezes, Deus me prometeu um varão para casar. O primeiro homem que aparece, você está casando. Porque acha, não, foi esse o enviado de Deus. Não, gente. Há uma promessa para você, mas preste atenção. Preste atenção qual é o tempo de se cumprir a promessa. Oh, meu Deus do céu, o tempo de se cumprir a promessa na vida de Abraão demorou. Demorou de se cumprir. Então tem gente aí muito afobado, fazendo as promessas, entre aspas, se cumprir, estão aí com dor de cabeça. Estão aí com problemas. Estão aí passando por lutas, estão aí passando por sofrimento. Por quê? Porque você quis que a promessa acontecesse. Não foi Deus que cumpriu a promessa na tua vida. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado. Temos que fazer prova do Espírito, fazer prova. O Senhor disse, quando você recebeu uma promessa, faz prova com Deus, provai o Espírito, se vem de Deus. Principalmente se tratando de revelação, né? Faz prova. Quando Deus fala, gente, se cumpre. Tudo aquilo que Deus fala na nossa vida se cumpre. E o que Deus que Deus quer para a nossa vida é de paz. É de paz, não é de perturbação. Deus não prometeu para Abraão uma perturbação. Deus prometeu alguém que seria ali o seu primogênito, né? E não uma perturbação para ele. E o que aconteceu? Sua esposa foi querer ali resolver o problema do jeito dela. O que aconteceu? Trouxe o problema, foi para ela, né? Foi para ela. E para uma geração que nós sabemos, né? Que através dessa atitude de Sarai, esse problema é gerado aí. Nações contra nações. As nações de Abraão contra a nação da filho da escrava, né? Os filhos da promessa e os filhos da escrava. Há essa guerra entre eles, né? Na verdade, os filhos da escrava é que guerreiam com os filhos da promessa, né? E aí vamos escutar. E ele possuiu Agar e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: minha ofensa é por tua causa. Olha aí, minha serva pus em teus braços, e vindo ela agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E agora Sara vai reclamar para Abraão. Ela mesma fez a situação e depois vai reclamar para Abraão. Aí muitas das vezes você está nessas condições. Você criou uma situação e depois tu está lá falando para Deus: ai Deus, eu estou sofrendo com esse homem, eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo com aquilo, eu estou sofrendo com a situação que eu criei, né? Estamos entendendo? Muitas das vezes nós estamos vivendo algo na vida que foi nós que criamos para nós. Muitas das vezes você está vivendo um problema que você criou esse problema, porque você não esperou o tempo de Deus, você não esperou a promessa de Deus, e você foi lá querer fazer do teu jeito, foi lá querer fazer da maneira que tu entendeu que veio de Deus. Por isso que o coração é enganoso, gente. Não confia no teu coração. Porque muitas das vezes somos enganados pelo nosso coração.
Só não somos enganados quando é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos dá a direção. Porque quando é vindo do nosso coração, o Senhor disse que o coração do homem é enganoso. Quando ele fala do homem, ele está falando da mulher, ele está falando da criatura. Então não confia no teu coração. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: o coração do homem é enganoso, eu não posso confiar no homem. Quando ele diz que o coração é enganoso, não confia no coração do homem, ele está dizendo para nós não confiar no nosso coração. Entendeu? Porque não foi Agar que causou problema para Saraí. Quem causou problema foi a própria Saraí. Não foi Abraão que causou problema para Saraí, foi a própria Saraí que causou todo esse problema. Por quê? Porque ela foi dirigida pelo coração dela. Entendemos? Por isso que o coração é enganoso. Tenha cuidado com esse negócio. Eu senti no meu coração, é um perigo. O Espírito Santo de Deus, gente, ele não tem no vocabulário dele, eu acho. O Espírito Santo de Deus, quando fala conosco, é com certeza, é com autoridade, é na palavra, é com firmeza, é com paz, é com solução, não é com dúvida. Eu acho, eu senti. Ou você conhece a voz de Deus ou você não conhece. Muitas das vezes você confunde a voz do teu coração com a voz do Espírito Santo. E aí você acaba vivendo erros, acaba vivendo a situação que Agar aqui estava vivendo e Saraí estava vivendo em Abraão. Entendemos? Estamos entendendo? Não confie no teu coração. Não confie, porque ele é enganoso. Muitas das vezes, isso é bom para mim. Esse resultado é bom. Isso aqui é bom. E lá na frente você vai ver que foi o teu coração que estava te dirigindo e que não era o Espírito Santo de Deus te dirigindo. Entendeu? Para que a promessa aconteça na tua vida. Louvado seja o nome na nossa vida, né? Quantas vezes eu me enganei com o meu coração, gente? Oh, meu Deus do céu. Quantas vezes eu me enganei com o meu coração? Você acha que eu não me enganei, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes eu ficava tão em dúvida. Por quê? Porque Deus deu o dom da revelação, né? Eu tenho esse dom. Eu é que não gosto. Me perdoe, Deus, por falar isso. Eu não gosto de ser usada na revelação, né? Eu prefiro ser usada na palavra, que Deus me revele as coisas pela palavra, não revelação de particular. Eu tenho muito temor de Deus, gente, de passar algo do meu coração. Então, quando Deus me deu esse dom, as coisas vinham no meu coração e muitas das vezes eu me enganei, que era do meu coração e não do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado. Tem muita gente que quer ser usado na revelação. Tem muita gente que, eu sou profeta, eu quero ser usada na revelação. Mas muito cuidado, porque aquilo que você fala, que Deus não falou, haverá uma cobrança. Haverá uma cobrança, gente, porque as pessoas acham que, eu tenho o dom da revelação, Deus falou isso comigo, Deus revelou isso, Deus mostrou isso, Deus mostra tanta coisa. É tanta gente dizendo que Deus mostra, e revela, eu fico dizendo, meu Deus, onde tu estás na minha vida, que o Senhor não revela tanta coisa assim, como o Senhor revela para esse povo. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção, tenha muito cuidado com essas revelações, porque vocês podem estar levando confusões para a tua vida, levando problemas para a tua vida e não solução. Você quer revelação? Vou dizer uma coisa para você, vá no lugar onde não há engano. Sabe qual é esse lugar? Sabe qual é esse lugar que vai te revelar e não vai te enganar? Sabe qual é esse lugar que vai te revelar e não vai ser mentira para você e não vai ser falsa profecia? Você que gosta de revelação, né? Porque pense no povo que gosta de revelação. Vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus que você terá revelações que não serão enganos na tua vida. Vá para a palavra de Deus que você terá revelações que se cumprirão na tua vida. Vá para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e você terá revelações da palavra na tua vida, que se cumprirá na tua vida, porque pense no povo de dizer, que gosta de dizer, né? Que Deus está falando tanta coisa da tua vida. Gente, tem gente que diz assim, tem umas revelações que vê o erro de todo mundo, mas não vê o seu erro.
Epa, tem uma coisa errada. Aí eu vi um monte de revelação que todo mundo tá errado, mas aí não enxerga, né, como uma pessoa está. Não enxerga o seu erro. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. O Senhor, ele primeiro revela o erro que está em nós. O Senhor primeiro revela as coisas erradas na nossa vida. O Senhor primeiro tira a cegueira de nós. O Senhor manda a gente orar por aquela pessoa ou então falar particular com aquela pessoa. De maneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Então, o anjo disse para ela voltar e se humilhar, mas ele deu uma promessa. Ele deu uma promessa para ela de multiplicação da geração de Agar. E foi multiplicada, nós sabemos disso, né? Tanto a de Abraão como de Agar. Louvado tanto a de Saraí como a de Agar. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, darás à luz um filho, e a qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o Senhor vem falar com você. Hoje o Senhor ouviu a tua aflição. Hoje o Senhor, talvez, louvado seja o nome do Senhor, você esteja no deserto. Talvez você está ouvindo, mas acalme esse coração e espere em Deus. Não vai ali procurar fazer do teu jeito, não vai procurar ali fazer do teu coração. Espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito para nós. O tempo de Deus, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. É perfeito para fazer gerar a promessa. É perfeito para fazer nascer a promessa na tua vida. Acalma a ansiedade. Acalma a ansiedade do teu coração. Apenas crer somente naquele que te deu a promessa. Crer somente na palavra de Deus. Às vezes você crê tantas revelações dos homens, de mulheres, da emoção, do coração do ser humano, de falsos profetas, mas tem dificuldade de crer na palavra de Deus. Porque vocês buscam tanto revelações e não buscam a palavra de Deus, que é a maior revelação e profecia para a tua vida, que se cumpre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é preguiça de buscar a palavra de Deus, porque é mais fácil crer nos falsos profetas, é mais fácil crer nas revelações da emoção, nas revelações da carne, do que crer na palavra da verdade, na palavra que se cumpre todos os dias na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não viva de enganos. Muitas das vezes você pode estar aí recebendo revelações de emoções e do engano. Pessoas que apenas estão querendo amenizar a tua dor, né? A Agar queria amenizar o problema, resolver o problema. E tem pessoas querendo resolver o teu problema, a qual Deus ainda não está resolvendo, a qual Deus está trabalhando no teu coração, trabalhando ali no coração de toda a família, para Ele entregar a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um trabalhar no coração de Abraão, houve um trabalhar no coração de Sara, para que esse cumprisse a promessa do filho, para que se cumprisse a promessa na vida de Abraão, para ele ser pai de nações. Entendemos? Louvado seja o nome do Senhor, mas só que nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos fazer o nosso tempo, né? E nós não podemos fazer o tempo, porque o Criador do tempo é Deus. O Criador do milagre é Deus, não é eu e nem você. Não é você que faz milagre, não é eu que faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Quem cumpre a promessa é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos, gente? Então, Deus, Ele está ouvindo a tua aflição. Deus está ouvindo nossas aflições, que temos orados e clamados, que estamos com essa condição de Agar, sendo perseguido, né, por causa da promessa. Sendo perseguido porque adoramos a Deus, sendo perseguido porque glorificamos e exaltamos esse Deus maravilhoso. E nós estamos muitas das vezes em condições de Agar. Aos olhos dos homens nós somos como escravos, não valemos nada, né? Somos pobres. Você viu alguém falando dos pobres, gente? Que Deus tenha misericórdia daquele homem, né? Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor, não gosto de pobre. Ele só foi um que se declarou, ele só foi um que mostrou a verdade. Mas quantos aí não gostam de pobre?
Quantos não gostam de pessoas que não têm condições financeiras? Quantos não gostam, né, gente? Ele só foi um que teve coragem de falar o que ele pensava, o que ele sentia. Foi verdadeiro, mostrou ali quem ele era. Não gosto de pobre, ele disse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, Deus, eu quero dizer para você que você tem um Deus que não importa se você é rico, se você é pobre. Você tem um Deus que não importa se você é feio, se você é bonito. Você tem um Deus na tua vida que se importa com a tua vida, que te aceita, que te recebe, que deu o seu próprio filho por amor a você. Você tem um Deus que te livra todos os dias. As pessoas podem não gostar de você porque você não tem uma condições financeiras, outra vez porque você não é bonito, você não é bonita, porque você não é mais jovem, né? Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que te ama, bebê, que te ama criança, que te ama adolescente, que te ama jovem, que te ama adulto, que te ama ancião. Você tem um Deus que te ama na riqueza, na pobreza, e você tem um Deus que te ama. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele te ama, o que importa que os outros não te amam? O que importa se as pessoas dizem que você é pobre, que você é sozinho, que você é abandonado, que você é rejeitado, que você é isso, que é aquilo? Meu querido, quando você tem o amor de Deus, o amor dos outros não importa, porque o que nós precisamos é ser amados por Deus, é reconhecer que esse amor envia anjo para te abençoar, envia anjo para mudar a tua história, envia anjo para te entregar a promessa. O anjo foi lá com Agar e entregou a promessa na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque o reino do céu, porque o reino da terra sempre vai te diminuir. Porque aqueles que vivem no mundo sempre vão querer desfazer de você. Porque aqueles que vivem para o mundo, para a terra, para as coisas da terra, nunca vão te dar valor. Mas o teu Deus, o nosso Deus, esse te valoriza, esse te abençoa, esse vai no deserto, ele não te abandona não, gente. Muitos te abandonaram no deserto, mas o Senhor não te abandonou. O Senhor não te abandonou, o Senhor vai lá onde você está chorando. O Senhor foi lá onde Agar estava chorando. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o Senhor faz as tuas lágrimas, é como uma oração para Deus. As tuas lágrimas, louvado seja o nome desse esse teu sofrimento que você está passando aí, que você está chorando, reclamando, murmurando muitas das vezes com amargura até porque está sofrendo demais. Quero dizer para você que tem providência de Deus, tem promessa de Deus nesse sofrimento. A cruz que Jesus levou, gente, houve uma grande promessa se cumprindo. A cruz que levou Jesus, a cruz que Jesus carregou, minha e sou, foi para se cumprir uma grande promessa. Sabe qual foi a promessa? De salvação em nossas vidas. Sabe qual foi a promessa de você, de nós sermos filhos de Deus? Através do Filho nós somos filhos de Deus. Através do Filho a promessa se cumpre na nossa vida. Essa promessa de salvação, louvado seja o nome do Senhor. A carne vai para o pó, mas a alma voltará para o Pai. A alma reinará com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a alma, nossa alma, receberá o que temos de direito, a herança do nosso Pai. Oh, Jesus, que maravilha, né, gente? Eu espero muito isso. Eu espero muito isso e é o meu consolo. Saber que tem algo preparado de Deus para nós. Saber que você pode não conquistar as coisas na terra, mas permaneça firme no Senhor. Permaneça na fé. Talvez você esteja que nem Agar, com condições de escravo, mas o anjo está ali te consolando e te ajudando nessa caminhada. E muitas das vezes a humilhação faz gerar promessa na tua vida. Muitas das vezes a humilhação que você está passando é porque a promessa de Deus está perto de se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Teremos a palavra de Deus. O Deus querido, Deus de poder, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por estas vidas que têm vindo aqui ouvir a tua palavra. Meu Deus, que o anjo visite cada vida que está aqui dentro, fora dessa live, e venha com providência, e venha com resposta, e venha com consolo, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que o anjo de Deus entre neste deserto que você está. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas que o anjo de Deus vá ao teu encontro, como foi o encontro de Agar, e te traga a promessa, e te dê a promessa, e faça a promessa de Deus na tua vida, porque aquilo que Deus promete para você, Ele cumpre. História do filho de Agar, né?
Mas a promessa que Deus fez a Agar, esta foi cumprida. Então é muito interessante essa história. Que hoje eu estava almoçando, eu estava dizendo para Deus, Deus, que não falte alimento, né, nas vidas, nas famílias, na minha família. Gente, meu pai, quando era a hora do almoço, ele sempre orava. Todas as vezes que nós almoçávamos, gente, o meu pai ele trabalhava, mas ele vinha almoçar em casa. E quando era na hora do almoço, ele fazia oração. E ele dizia que nunca, ele pedia para nunca faltar na nossa mesa, na mesa da nossa família e de todos aqueles que precisassem. Então, era sagrado o meu pai fazer a oração na hora das refeições. E é, muitas das vezes as pessoas não oram nas suas refeições, né? Comem apressado, às vezes come até reclamando, murmurando. Gente, nós temos que ter uma prática de oração. Eu agradeço muito pelos ensinamentos do meu pai. Hoje eu vi um vídeo que me deu saudade do meu pai. Um vídeo que um senhor falava do exemplo do pai dele, né? E aí me lembrou, porque eu também tenho muito exemplo do meu pai. Os ensinamentos do meu pai ali, hoje eu fico vendo, meu Deus do céu, como o meu pai soube ensinar as coisas, né? Sobre mostrar exemplos bons de caráter, de honestidade. Não sabia, mal sabia escrever, gente, mal sabia ler. Ele era chefe de almoxerifado. Ele era chefe de almoxerifado, fiel, íntegro, né? Exemplos, né? Exemplos. Teve a vida dele lá de prostituição, ele teve. Minha mãe foi uma lutadora. Minha mãe foi uma guerreira, gente. Mas o meu pai, quando ele vivia o tempo da prostituição, ele nunca deixou faltar nada para nós. Ele nunca deixou faltar o calçado, a roupa. A gente nunca passou fome, né? A gente nunca passou fome quando o nosso pai estava vivo. Tá aí a minha irmã. Mas ele tinha a vida dele de prostituição. Mas a minha mãe ali orando, orando, ela orava, fazia novenas, né? Fazia novena, orava, orava, orava. Minha mãe sempre deixou o meu pai impecável. A minha mãe nunca deixou meu pai andar sujo, amassado. Meu pai saía para se encontrar com a outra gente impecável, que a minha mãe cuidava muito bem dele. Sabe o que aconteceu? Deus libertou meu pai. Deus libertou meu pai e depois que Deus libertou meu pai, gente, ele ficava falando que ele chamava minha mãe de minha velha, né? A minha velha, essa não desistiu de mim. A minha velha, né? Que sofreu com esse lado. Gente, meu Deus do céu. E a minha mãe venceu. Minha mãe foi uma guerreira, venceu. Era analfabeta, mas sabia costurar, sabia cozinhar. Meu Deus do céu. E não desistiu do meu pai e ela venceu. E ele honrou a minha mãe. Ele honrou, ele nunca escondeu a vida dele de prostituição, né? Depois que ele foi liberto, ele falou: eu era assim, mas a minha velha recebeu a vitória, a minha velha não desistiu de mim. Ah, meu Deus, aí pronto, né? Só foi o amor. Ele amava minha mãe, não podia ver ela longe, não podia, meu Deus, ela não podia sair de casa, que ele já estava sentindo falta. E aí a gente viu a vida deles dois, né? Uma benção, como sempre, como exemplo para minha vida. Eu agradeço muito os pais que Deus me deu para criar, que me educaram, né? E agradeço a Deus, a palavra de Deus, que veio confirmar ali, né, o meu caráter, mudar o meu caráter, melhorar minha vida, meu testemunho, reconhecer meus erros, né? Reconhecer meus erros e procurar cada vez a gente ser melhor. Sermos praticantes da palavra, né? Obedecer esse Deus e praticar os ensinamentos de Deus. Amém, gente? Então foi essa palavra, consola o Senhor os órfãos, as viúvas, venha com teu consolo, Espírito Santo, venha com tua vitória, abençoa esse povo, Senhor, guarda dos malfeitores, guarda dos sanguinários, guarda do violento, guarda, Senhor, dos enganadores, manipuladores, livra, Senhor, de todo mal, esconde, Senhor, nas tuas asas, Pai, todos nós, toda a nossa família, resgata os perdidos, porque a tua mão é forte para resgatar,
esses filhos do vício. A tua mão é forte para resgatar este esposo, Senhor, dos braços, Senhor, desta mulher, que não é a mulher dele. A tua mão é forte para resgatar esta mulher que está no braço desse homem, que não é o esposo dela. Oh, Senhor, a tua mão é forte para arrancar tumores, enfermidades, setas malignas. A tua mão é forte para quebrar os cativeiros e trazer, Senhor, meu Deus, de novo, meu Deus, meu Pai, para o teu caminho da verdade e da vida. A tua mão é forte e nos sustenta nessa caminhada. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim e nos dê a paz. Fique na paz de Cristo. Amém?